De volta aqui com o Jornal Gente para contar para você que a Câmara, na semana passada, aprovou aquele projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. E é claro que a gente se pergunta se precisa de tudo isso mesmo. São 18 deputados a mais, e aí o argumento é o seguinte: a Câmara está se adequando às mudanças populacionais, ou seja, alguns estados aumentaram de população nas últimas décadas e isso precisa ser ajustado pela representatividade de cada um deles. E para não tirar cadeira de nenhum estado, porque aí as bancadas ficam revoltadas, simplesmente está se aumentando o número de deputados. Isso ainda vai para o Senado Federal, mas na Câmara já passou e passou fácil. Por exemplo, Santa Catarina e Pará seriam 2 estados muito beneficiados. Passariam a ter 4 deputados a mais, cada um deles. Agora, teve uma bancada que não gostou dessa história, que é a bancada de São Paulo, a bancada paulista, dizendo o seguinte: isso prejudica São Paulo, que já é subrepresentado na Câmara dos Deputados. Quem vai explicar isso para a gente agora é o deputado do PL de São Paulo, Luiz Felipe Orleans e Bragança. Deputado, bom dia. Por que esse projeto gerou tanto desagrado na bancada do Estado de São Paulo? Muito bom dia a todos. Olha, esse tema, de fato, gerou uma revolta, a verdade é essa. Vamos só lembrar que São Paulo tem 22% da população e nós temos somente 13% dos deputados. Então já estamos subrepresentados em termos populacionais. E aí, se for considerar os tributos, nós arrecadamos mais de 35% dos tributos federais e, mais uma vez, só temos 13% da representação. Aí você fala o seguinte: ah, mas e daí? E daí é que os deputados, que são a maioria, hoje são mais de 80%, eles não são de São Paulo e uma proporção dos recursos que são arrecadados aqui são direcionados para esses estados fora do estado de São Paulo, não só como emendas parlamentares diretamente, mas também na votação da Lei de Diretriz Orçamentária, está tudo enviesado para outros estados e não para o estado de São Paulo. Então nós temos uma distorção muito grave. E agora, o que esse projeto faz? Ele agrava essa situação. São Paulo vira um pagador sem praticamente ter qualquer tipo de alavancagem de representação que possa barganhar, no mínimo receber algo comensurável daquilo que ele recebe. Então isso é uma grande falácia, o projeto também é muito ruim, o jeito que eles fizeram deveria ser uma comissão especial para rever toda essa questão de representação. Na nossa opinião, e acho que na opinião de qualquer cientista político, um eleitor, um voto. E é isso que a Câmara precisa representar. O Senado já tem a representação que dá equidade entre os estados. Não é por aí que você faz uma reconciliação e uma unificação dos estados. Nós precisamos, a equidade está representada no Senado, na Câmara, precisamos de um eleitor, um voto, e precisamos aí, no mínimo, ter mais de 100, 120, até 140 deputados, se a gente for falar de representação proporcional, tal qual está na Constituição. Exatamente. Muito bom dia, deputado. Bem-vindo ao nosso programa aqui. Exatamente isso. Eu ia lhe pedir essa estimativa, né, de o tamanho justo da bancada de São Paulo. 140 em 500 e agora 31, né, deputados. É uma baita de uma bancada, né? O senhor acha que isso seria mais justo para o país? Porque o problema todo é que São Paulo hoje está limitado a 70, não passa disso. Então, criam-se novas vagas de deputados, vários estados são beneficiados, todos têm chances de ser beneficiados, inclusive. São Paulo não. São Paulo não está ali encalacrado nos 70, né? É claro que isso é injusto. Mas 140 seria um número razoável, na sua opinião? Olha, o número tem que seguir onde está a população. Imagine os extremos. Imagine que ocorra uma depopulação em vários desses estados. E é o que é bem possível. Considerando aí a reforma tributária, uma série de movimentos econômicos, a gente está vendo uma concentração de empresas e negócios e população nos estados mais ricos, estados mais produtores, com economia mais diversificada. Então, numa projeção futura, para que fixar as pessoas onde elas não vivem? Para que fixar a representação onde não há ninguém? Então, aí não faz sentido.
Então temos que obedecer o modelo. O modelo é o seguinte: um eleitor, um voto. Onde é que está o eleitor? O eleitor está em São Paulo, ele tem que ser representado. Não tem cabimento um eleitor de São Paulo valer 10 vezes menos do que o eleitor de um estado menor. Tem mais de 10 estados que têm aí 8 representantes, sendo que muitos desses 8 representantes foram eleitos com menos voto do que um vereador de uma cidade média aqui de São Paulo. Então essas distorções são muito graves. Além do mais, você está considerando que nos outros estados as economias e a diversidade socioeconômica é tão similar quanto a de São Paulo. Então você tem representantes que vêm desses rincões do Brasil tecendo opiniões e votando sobre temas que eles nunca viram. Nunca viram um mercado consumidor pujante, nunca viram uma indústria de fato funcionando, não tem agronegócio, não tem mineração, tem outros tipos de economias que são muito mais subsidiárias e dependentes do governo federal. Isso é ruim, isso é muito ruim. Então, o lado produtivo está sendo completamente destruído por esses representantes que não fazem a mínima ideia do que estão votando e acabam levando São Paulo a ter um desinteresse de investimento até. Eu acho que o risco, o Brasil está todo nisso, é o gargalo governamental. Eu sou até favorável à redução de deputados, né? A gente está falando em aumento aqui, porque politicamente a gente sabe que lá o Congresso decidindo, se autodenominando quanto deve ter de deputados, certamente que o número sempre vai ser crescente, mas não faz nenhum sentido. Se a população está estável, se por acaso nós temos um índice de natalidade até decrescente, então a gente tem que começar a pensar em diminuir o número de deputados. Mesmo nessa diminuição, precisamos de uma reproporcionalidade que seja executada. Isso é através de uma comissão especial e uma emenda constitucional, não é através de um projeto tal qual foi apresentado. A questão, né, deputado, é que a Constituição Federal diz o seguinte: nenhum estado pode ter menos do que 8 e nenhum estado pode ter mais do que 70 deputados. Para que colocar isso na Constituição? Mas colocaram, ou seja, para mudar agora tem que ser via emenda constitucional. O que eu queria perguntar para o senhor existe esse movimento hoje dentro da Câmara? Porque é uma mudança que vai ser feita agora na quantidade de deputados na Câmara. Lembrando que é o Senado já que tem a função de representar cada estado. Senadores representam os estados, deputados representam a população. E isso tem que ser proporcional. Tem algum movimento para que esse limite que existe de 70 deputados para um estado populoso seja revisto? Sim, temos propostas de emenda constitucional. Acho que eu tenho uma, que vou iniciar também a coleta de assinatura. A deputada Adriana Ventura também começou a coletar assinaturas numa emenda constitucional que faz algo semelhante. E o que é interessante dessa dinâmica é que os deputados, não há ideologia aqui, é uma questão de proporcionalidade. Então, os deputados da bancada paulista, de diferentes matizes ideológicas, concordam que o processo certo é esse que eu denominei e que temos que ter uma emenda constitucional que destrave São Paulo. Então, isso é independente de ideologia. Isso que é importante que a gente colocar aqui. Então, a gente tem muito otimismo que isso possa lograr sucesso. Agora, a pressão sobre isso, esse tema, eu acho que vai só crescer uma vez que a gente chegue num momento aí de reconstituir o orçamento para o ano que vem e a gente vê o quão desproporcional a gente está ficando e quão menor nós estamos ficando como bancada. E eu acho que os outros deputados das outras bancadas dos outros estados estão muito sensíveis a isso, né? Porque São Paulo é, de fato, uma força motriz e o que acontece aqui em São Paulo precisa ser representado à altura do desafio, com muito conhecimento, com muita legitimidade. Quando você tem uma maioria que não tem essa mesma experiência socioeconômica, tecendo opiniões e votando projetos que destroem essa força motriz, isso não é bom para ninguém. Então a gente tem uma reconciliação aí a ser feita com os outros estados, as outras bancadas acho que estão sensíveis. Então, se a gente conseguir avançar nesse processo, acho que a gente terá vitória. Mas, claro, tem que ter muito apoio aí da mídia e da opinião pública para dar sustentação a essa mobilização indo adiante. Bem, queria agradecer ao deputado Luiz Felipe Orleans Bragança, deputado federal do PL de São Paulo, falando ao vivo aqui no Jornal Gente. Obrigada, deputado. Até a próxima, hein? Muito obrigado, muito bom dia. Obrigado. Bom dia. Jornal Gente que segue no ar agora, a partir de agora, na Rádio Bandeirantes. Na Band News TV tem mais notícias chegando com o Radar.
Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.